batera, baixo, guitarra, voz, meu povo, formidável, espetacular, rock and roll, olha aí, maravilha. Barba, sabe quem que é? Led Zeppelin, maior baterista e o guitarrista. Isso aí, gente, no clima de Led Zeppelin nessa terça-feira, o programa Bendita Hora, ao vivo, não tem pra ninguém, gente, é maravilhoso, e com cada convidado também maravilhosos aqui também, tá? Mas, antes do padre apresentar os nossos convidados, eu quero convidar você agora a entrar junto comigo, no coração dele, do nosso Deus, vem junto com o padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele é o Senhor, é o nosso Deus. Muito bem, minha gente. Olha aqui, veja só se o padre não está bem servido hoje de convidados aqui, hein? Vou começar pelo meu lado direito, o seu esquerdo. Ela é psicóloga, graduada em teoria cognitivo, comportamental e neurociências. Estou falando da doutora Bárbara de Corso. Doutora Bárbara, Deus abençoe. Boa tarde, Deus abençoe. Prazer. Seja bem-vinda. Padre. Você é muito querida, viu? Obrigada. E muito competente. Muito obrigada. Maravilhosa. Nossa, doutora Bárbara. Gente, ele sabe bem como tratar, pensa, sabe trabalhar com cabelo, mas ele sabe fazer tratamento porque ele é médico, tricologista, dos bons. Por isso que está sempre aqui no programa. Doutor João Gabriel, não tem pra ninguém. Doutor, gratidão pelo convite. Como sempre aqui, você é maravilhoso. Muito capaz e muito claro nas suas explicações. Maravilhoso. Gente, a minha esquerda aqui, a sua direita, ela tá vindo pela primeira vez. Jovem médica, competente, hein? Competente demais. Trabalhou com uma professora que eu conheci, na área dela. Ela é a doutora Camila Martins, ginecologista e obstetra. Não tem pra ninguém, não. Gostei do jovem. Você ainda é jovem, jovem gostei, mulher. Adorei. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe você. Doutora Camila. Gente, ele é um baita de um advogado, tá? Pós-graduado em Direito Processual, Civil, mestre em Direito Regulatório, Responsabilidade Social da empresa. É um baita de um advogado. Quem? Pela primeira vez aqui, doutor David Lima. David, prazer estar com todos aqui. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui também. Obrigado. Tá? Vamos à primeira notícia já, pra gente não perder tempo. Olha aqui, que legal. Então mostra aqui, Xuxa, nossa querida rainha dos baixinhos, revela transplante capilar, minha gente. Olha isso aí. Legal, hein? Especialista detalha técnica. Doutor João, a Xuxa, para quem acompanhou a Xuxa, né? Ela sempre falou que ela tem pouco cabelo. Ela sempre sofreu com esse papo de cabelo, né? E agora já uma mulher mais vivida, um pouco mais, a gente percebe que ela fica usando cabelo sempre curtinho. Ela falava, eu tenho problema com a parte do meu cabelo. E agora ela falou que ela revela transplante capilar. Ela está fazendo ou fez? Padre, pelo que é noticiado por aí, já relata que ela fez o transplante capilar. Porém, como na internet ela não compartilhou nada em detalhes, ela não fez um vlog ou fez um documentário sobre, certo. Então não posso afirmar. Mas pelo menos já tem 3, 4 portais diferentes afirmando que ela passou pelo transplante capilar. Que hoje em dia, mais ou menos 50% das mulheres brasileiras sofrem com calvície. Que é o mesmo problema que a Xuxa teve, ou tem ainda, que é a alopecia androgenética. Mas de uma maneira ampla, cada 10 mulheres, 9 têm problemas de queda de cabelo. Eu lembro que o doutor João, o senhor tinha comentado
que é um pouquinho mais comum os transplantes, o transplante capilar para os homens. Exato. Para a mulher nem sempre, mas também tem, que é o caso que o senhor está falando, que possivelmente a Xuxa deve ter feito. Ela é uma mulher. Por que na mulher é um pouquinho mais difícil do que para os homens, nesse caso, vai, pela sua experiência? Pela minha experiência, eu atendo mais mulheres. Então, é pela experiência a questão da expectativa do resultado. O senhor já viu mulher que fica com o cabelo parado o dia todo? Não. Mulher que passa o dia inteiro mexendo o cabelo, jogando pra lá e pra cá. Não é? Mexe Os colegas aqui na mesa, não é verdade? Com certeza. Mulher passa o dia mexendo no cabelo. Nós, homens, não. Arrumamos de manhã, acabou. A gente só vai mexer no fim do dia, não é, doutor? Dá uma escapadinha no banheiro de vez em quando, no espelho. É, assim, dá uma ajustadinha. Tá bom, não voa o cabelo? É, mas a gente manuseia menos o cabelo. Manuseia, verdade. Então, o cabelo no transplante capilar, ele não consegue oferecer uma coisa chamada densidade, que é a quantidade de fios possível colocar dentro de 1 centímetro quadrado. Quanto mais densidade, mais cabelo em uma pequena região. Quanto menor a densidade, menos cabelo na mesma região. O transplante não consegue dar tanta densidade geral no cabelo. Então, um transplante muito bem feito, coloca-se em torno de 6 a 7 mil fios de cabelo. Caramba! Só que nós temos um total de 150 a 200 mil fios de cabelo. Uma perda que esteticamente fica mais visível, significa que é uma alopécia de grau 3, pelo menos. Então, a Xuxa, vamos colocar aqui de um grau 3 a um 4, aproximadamente. Isso significa que de 30% a 40% do volume capilar foi perdido. Então, é algo entre 60 e 80 mil fios perdidos. Então, implantar 7 mil não é grande coisa no quesito densidade. Então, para o homem que vai fazer uma linha frontal, vai pentear, aplicar um spray fixador ou uma pomada e não vai mexer o dia todo, é uma coisa. Para a mulher que, como expectativa, tem a liberdade de faz um coque, faz um rabo de cavalo, joga para o lado direito, depois joga para o lado esquerdo, é outro tipo de mobilidade capilar que a mulher busca. Entendi. Então, de uma maneira ampla, a satisfação pós-transplante é diferente em homens e mulheres. Eu não conheço, pela minha experiência, mulheres que ficaram plenamente satisfeitas pós-transplante, por causa da densidade. Segundo ponto, o homem tem uma calvície de maneira frontal. O homem perde as entradas e vai indo da maneira frontal para trás. A mulher a perda é difusa, então perde regiões diferentes. Ela pode perder até aqui, nas lateraisinhas dela, Exato. aqui para trás, Exato. aqui em cima, fica meio falhadinho. A frente, a lateral. Então a mulher perde de uma maneira muito distribuída. Como que recupera a densidade, sendo que é muito limitada? E vai tirar da onde se ela não tem um volume muito grande em outras partes, não é? Exatamente. Pra fazer o transplante. E aí adiciona um segundo ponto. Quase toda mulher pode ter um problema chamado de eflúvio telógeno. Diferente da alopécia, que é crônico, o eflúvio não é crônico, mas é uma queda capilar provocada principalmente por nível baixo de ferro, B12, que praticamente toda mulher tem durante a vida. Por exemplo, no puerpério, a mulher, a maior parte, 60% das mulheres desenvolve anemia, por causa da perda de sangue no parto. Então é algo muito comum de acontecer. Então vamos pensar, a mulher vai ter queda de cabelo em alguma fase. Se ela fizer o transplante e o cabelo cair, por falta de ferro e B12 e outros fatores, vai trazer ainda mais insatisfação para ela. Então, de uma maneira geral, o transplante acaba não sendo tão legal para mulheres, porque a probabilidade de se sentir satisfeita é baixa. Perfeito. É por isso que talvez a gente não vai ver muita coisa diferente na Xuxa, talvez olhando assim para ela. Exato. Dependendo do caso, como o senhor estava falando, que ela já tem um probleminha aí de... E o cabelo afina muito, né? Afina. Então, tirando o que caiu, tem o que afinou. O transplante, ele não recupera espessura. Ele planta fios, mas ele não dá espessura. Entendi. Aí, por isso que é importante ter o tratamento alinhado. Super legal, hein? Olha que aula que o doutor deu aqui, hein? Mineiro, mostra aí os convidados aí, essas meninas aí bonitas, elas estão conversando aí, tá vendo? Ó? Elas estão falando, que legal aqui, olha lá. Tá vendo? Mostra aí. Essas meninas aí vieram tudo visitar aqui, essas personalidades aqui hoje. Grande. Muito bem. Gente, vamos a outra notícia aqui. Dá uma olhadinha aqui, meu povo, ó. Sentir e ressignificar a saudade ajuda a reduzir sintomas de depressão. Mostra estudo. Sentir e ressignificar a saudade ajuda a reduzir sintomas de depressão. A saudade, ela tem que ser entendida, né? E trabalhada, a saudade. Porque tem saudade que ela é boa,
ela faz bem, às vezes você até sente uma saudade bonita, mas tem pessoas que quando sente uma saudade, ela parece que ela é como se ela estivesse dando passos para trás. Exato. É isso mesmo, doutora Bárbara? Explica um pouquinho. Como trabalhar, ressignificar a saudade ajuda a reduzir sintomas de depressão? É muito interessante esse estudo, né, do João Mon Neto, brasileiro, neurocientista, né? Então, quando ele traz essa questão da saudade para ajudar a ressignificar, quando uma pessoa ela está em um estado de depressão, o que costuma acontecer? Você perde o significado, o propósito, fica com desesperança ali na vida, né? E a partir do momento que você começa a resgatar lembranças positivas e ressignificar, você entende que aquele momento que você está passando é temporário, que existe um propósito, um motivo para você continuar ali. Então, essa imagem mental dessas lembranças positivas, de ressignificar essa saudade, ajuda a trazer um pouco mais de vida para a vida da pessoa. Tem até um episódio de um desenho famoso, que eu não vou mencionar o nome, que um dos personagens é idoso, ele faz uma viagem para um outro país que tudo é muito antigo. Então ele começa a ver os carros da época de juventude dele, os locais que ele costumava sair, e até as enfermidades físicas começam a sair dele. Olha que legal. Ele se enche de vida pela esperança de ressignificar. Eu estava falando aqui um pouquinho com o doutor David, e a gente estava falando que quando eu era moleque, ele falou que ele também trabalhou, e aquela coisa, saudade boa, no qual meu primeiro salário foi comprar um LP. E eu comprei um LP do Elvis Presley. Que legal. Para mim é uma coisa que quando eu lembro até hoje, eu falo assim, o que você fez com o seu primeiro salário? Hoje eu sou um padre, já vi um pouco vivido, um pouquinho, né? E quando eu lembro, me traz uma coisa boa, me dá uma lembrança. E o mais legal é que você sabe que tem pessoas que gostam como você. Eu tenho amigos que até hoje curtem. Então, acho que é um pouco isso aí também, né? Existem algumas lembranças que elas te fazem bem, que elas te reportam para algo que te traz paz, que traz alegria. Mas também tem aquela saudade de pessoas que foram embora. Sim. Que elas eram muito importantes na sua vida, no seu espaço. Que às vezes era uma companhia que... Era uma parceria que dava muito certo. E que é difícil de você reencontrar algo próximo a isso também, né? Sim, e ressignificar essas lembranças, principalmente num caso de perda, né? Então, como você pode honrar a memória dessa pessoa que foi tão importante na sua vida? Lembrando dos momentos positivos e tentando se alegrar com ele. Por exemplo, a maior perda da minha vida foi da minha avó. E aí, quando chega perto do aniversário dela, né, eu e meus primos, nós costumamos nos reunir. Então, a gente sempre faz um prato que ela costumava fazer para ter essa lembrança de alegria ao invés do luto. Interessante, importante isso, né? Às vezes lembrar até das brincadeiras dela, algumas deixas que ela deixou e todo mundo é gostoso, né? É uma maneira de fazer é saudoso aquilo, né? Uma coisa que faz bem essa saudade. Exato. Tem que saber trabalhar ela, né? Isso, não né? Ficar encorujado dentro de casa, eu não tenho mais. Mas procurar sempre... Exato, ser grato pelos momentos que você pôde viver, porque o luto ele é muito difícil, ele traz uma melancolia, né? Então, quando você consegue ressignificar olhando a gratidão, é difícil que essa pessoa que eu amo, ela partiu, mas eu tive a oportunidade de viver esse momento tão bonito com ela. Eu tive essa oportunidade de ter pessoas assim e foi tão bom para mim. Exato. É isso aí que é ressignificar, né? Isso mesmo. Você trazer para o lado positivo, senão a gente fica muito egoísta, né? Exato. A gente fica muito egoísta. Maravilhosa, eu gostei demais. Vamos aqui mais outra informação. Dá uma olhadinha nisso aqui, gente, ó. 98% das escolas particulares terão reajustes nas mensalidades de 2025. Vamos entender melhor isso aí, hein? Tá? Vamos olhar. As escolas particulares, todas vão ter esses reajustes aí, doutor David? Isso é normal, tanto para a escola quanto para a universidade, né? Anualmente, as escolas antes, né, porque elas querem reserva de matrícula, né, então em setembro, outubro, elas já começam a perguntar para os pais se vão querer manter os filhos na escola e querer fazer contrato já de renovação de matrícula para o ano letivo seguinte. E as universidades no final do ano, né, entre dezembro e janeiro, você tem o período de rematrícula, com aumento de mensalidade. O que muitos pais e muitos alunos não sabem é como funciona a legislação para permitir o aumento dessa mensalidade.
Importante, porque eu acho que a maioria não sabe disso, né? Não sabe. Porque ela está na legislação, ela é uma coisa legal mesmo para que essas escolas e universidades todo ano coloquem um reajuste sobre as suas mensalidades. Sim, essa relação do estudante e do universitário com as escolas, com as universidades, ela é regida pelo direito educacional, que é um direito que poucas pessoas conhecem, né? E existem poucos especialistas em direito educacional ou poucos advogados atuando em direito educacional no Brasil. Certo. Não é um direito e não é uma legislação muito difundida. Então, muitos pais, muitos universitários sequer sabem que aquele desconto que você recebe para pagar antecipadamente a mensalidade, ele pode ser considerado ilegal e, com isso, na justiça, você reduz o valor da mensalidade. Eu já tive processos judiciais que a gente conseguiu reduzir a mensalidade ou a dívida de estudante na universidade por conta desse desconto. E, além disso, também, principalmente nas universidades, eles têm um prazo para apresentar o reajuste, uma planilha de custo que justifique esse reajuste e uma proposta de contrato, que é 45 dias antes do último dia que o aluno tem para fazer a rematrícula. Normalmente, o que eles levam em consideração para justificar o reajuste? O que normalmente eles falam? Olha, normalmente é investimento no projeto agora... pedagógico. Mas o problema é que eles alegam e quando chega no ano letivo seguinte, os pais não contestam, não pedem aquela comprovação de que houve a aplicação daquele reajuste no projeto pedagógico. Entendi. Então, às vezes, mediante uma ação judicial de perícia, a gente consegue identificar se houve a aplicação daquele recurso ou não. Eu já peguei, por exemplo, a universidade que emprestou dinheiro para uma outra empresa e não poderia emprestar. Perfeito. E quem pagou aquilo foram os estudantes. E com isso a gente consegue reduzir o valor da mensalidade. Aquilo que ela deveria fazer mesmo dentro do reajuste que era para ela fazer, ela mesma não fez. Interessante, é importante os pais saberem disso, ficarem antenados, né? Porque senão você vai pagando, fala, tudo bem, vou pagar, mas o que é? Exatamente. Eu vou prestar atenção, eu vou cobrar isso. Assim como a multa, muitas escolas, muitas universidades cobram multa de 10% e não pode, é 2%. Então tudo isso... Para o aluno inadimplente, isso também influencia no cômputo da dívida. Você imagina 8% sobre correção monetária, juros, isso Mas é um valor eu acredito que, muitos fazem isso, não todos, porque sabe que o povo não segue, não vai ver isso na lei, não vai pegar um advogado para... Eles não vão pegar, põe 10%. Já põe logo 10%. E aí a gente vai pagando, exatamente, vai atrás e acha que aquilo é comum para todos os setores... de lei, e não é, você tem que entender direitinho isso aí, né? Eu sou de Santos e lá eu entrei com ações coletivas contra todas as universidades, todas praticavam 10%, olha isso. E todas a gente reduziu para 2% em definitivo, sem mais discussão judicial. Que foi provado porque aqueles 10% não era legal. Não era legal. Parabéns, doutor, é isso aí. Bora, Bora aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, meu povo, ó. Terapia hormonal em sobreviventes de câncer do colo do útero. Desconhecimento ou omissão? Doutora, a gente realmente tem muito desconhecimento, né? Mas também é omisso. Mas dentro dessa terapia hormonal aí, em sobreviventes de câncer do colo do útero, é mais desconhecimento ou omissão ou é os dois juntos? É que, na verdade, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente está falando, a gente... liga um negócio na nossa cabeça que a gente relaciona com essa cancerofobia. A gente tem medo de câncer, né? É câncer de mama, é o câncer do endométrio. É medo mesmo, né, doutor? Então, assim, as pessoas têm muito essa relação da terapia hormonal com o câncer. E a gente realmente tem que validar isso e identificar se a paciente tem um potencial risco disso acontecer. Mas quando a gente está falando de colo do útero, a gente está falando de um câncer que tem nome e sobrenome em relação à sua causa, que é o HPV. O câncer de colo de útero é relacionado com a infecção crônica do HPV. E quando a gente fala do tratamento do câncer de colo do útero, a gente pode estar falando de um tratamento cirúrgico, a gente pode estar falando de um tratamento por quimioterapia ou radioterapia, e a gente pode realmente levar essa paciente a um quadro de perda da função ovariana, porque muitas vezes ela perde, né, a função ovariana nesse processo. Aí você imagina uma paciente que pode ser jovem, às vezes pacientes com câncer de colo do útero, a gente pode estar falando de pacientes jovens. Que de repente se vem, além de ter enfrentado todo um diagnóstico de câncer, sem a possibilidade de resgatar um monte de coisa, inclusive a sua feminilidade, com uma terapia hormonal.
Então, em relação específico ao câncer de colo de útero, a gente sabe que a gente não tem uma contraindicação à terapia de reposição hormonal, porque ele não está relacionado a isso, ele está relacionado ao HPV. Então, com certeza, as pacientes que não têm uma outra contraindicação à terapia de reposição hormonal se beneficiariam e muito em relação a esse tratamento. Entendi. E no caso dessas mulheres, assim, eu sei que não é fugindo disso, mas essas mulheres que precisam tirar o útero, quais são as condições? Por exemplo, minha mãe tirou, precisou tirar e vive muito bem. O que leva para poder um dia, vocês médicos falar assim, olha, é importante tirar, porque nós já estamos vivendo isso. O tratamento já não está funcionando. É por aí ou que depende muito? Na verdade depende muito, mas você sabe que hoje no consultório, por exemplo, teve uma paciente que ela tinha uma suspeita de uma lesão de colo de útero, muito jovem, assim, a gente nem estaria realmente olhando para isso, uma paciente com menos de 20 anos, a gente bem novinha. Nem precisaria pesquisar HPV nessa população, porque eles acabaram de ter contato com o HPV e o câncer de colo de útero, ele está relacionado à exposição crônica do HPV, ou seja, ela tem muitos anos do início da exposição do HPV até realmente levar a uma lesão de colo de útero. E essa profissional que atendeu meu paciente virou para ela e falou assim, olha, a gente precisa fazer um tratamento já mais invasivo, de tirar um pedaço do colo do útero. Então a gente percebe que lá atrás a gente tinha realmente um tratamento mais invasivo. Seja de tirar um pedaço do colo do útero, eu já vi histórias de lesões que a gente fala que são menos graves, sendo indicado, por exemplo, uma esterectomia, que é retirada do útero. Então, acho que a gente hoje tem um olhar muito mais crítico, muito mais cuidadoso, muito mais conhecimento sendo difundido em lugares como esse, para a gente alertar a paciente que não necessariamente ela ter uma lesão de colo de útero, ela precisa tirar o útero, né? E que a gente tem outros caminhos possíveis para preservar a sua fertilidade, preservar o seu útero, possibilitar uma gestação futura, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem hoje, e não só para câncer de colo de útero, a gente está falando para mioma, a gente está falando para outras doenças que acometem o útero. Então, acho que a gente tem um olhar hoje muito mais cuidadoso, muito mais crítico. E se a paciente está desconfortável, né, eu acho que vale a pena lá pensar, estudar um pouco, ver uma outra opinião, porque infelizmente a gente ainda se depara com essas situações. Mas como mesmo uma hoje. Mulher já com uma idade mais avançada, que ela já está, vamos dizer, fora de um período já de gestação, sim. Se ela tiver algumas dificuldades, ainda assim mesmo, evitar tirar é a melhor condição hoje, ou vai depender realmente, depende de cada caso, de cada pessoa? Depende de cada caso. E medicina a gente tem muito individualizar o tratamento, né? O que é para um, às vezes não é para outro. E lógico, a gente também não pode, por exemplo, já vi situações que a paciente tinha indicação de uma esterectomia, a paciente se recusava. Então, assim, a gente sempre vai oferecer terapias alternativas quando elas existem. Mas, às vezes, a gente tem a melhor opção é realmente tirar o útero. Eu tive também, a gente sempre lembra dos casos, eu tive um caso relativamente recente, uma paciente com sangramento anormal, e ela precisou chegar num quadro de sangramento muito importante para se convencer de que, assim, era o melhor caminho. Então, eu acho que, e com certeza, hoje ela tem outra vida, com muito mais qualidade de vida, porque ela precisava tirar. Então, eu acho que a gente precisa entender isso. Qual é a relação da vacina do HPV com o câncer de colo de útero? É uma relação muito importante. A gente, assim, hoje difunde muito a vacinação do HPV, principalmente, né, ali, nos adolescentes, nas crianças para os adolescentes, porque a gente sabe que em muitos lugares do mundo a gente conseguiu reduzir imensamente a frequência do câncer de colo de útero. Então, hoje a gente realmente enfrenta uma prevalência imensa, né, de infecção por HPV, e a gente sabe que se a nossa população fosse vacinada, a gente reduziria isso, assim, em números impressionantes, e a gente conseguiria impactar positivamente na redução dos casos de câncer de colo de útero. Então, a gente tem hoje uma estratégia importantíssima nas nossas mãos. A gente tem a vacina, a nonavalente do HPV, que chegou no Brasil em março, mais ou menos, de 2023, e que trouxe para a gente uma vacina que contempla mais subtipos de HPV e que pode ser usada a nosso favor para reduzir esses casos, né? Então, a gente preconiza que pacientes acima de 14 anos devem tomar 3 doses de vacina, abaixo de 14 anos seriam 2 doses, mas até se fala que, assim, gente, toma uma dose melhor do que nenhuma, porque quanto mais pessoas tiverem tomado a vacina, melhor a gente consegue proteger a população mesmo. Por ela ser uma vacina razoavelmente bem recente, ainda por isso que talvez ainda essa consciência, essa resistência ainda é grande. Eu acho que a gente tem outro problema da vacina, que é o preço. É o preço? Uma vacina cara. Então, assim, eu acho que é um investimento, né, para a saúde, porque, assim, mesmo os pacientes que têm HPV, a gente não consegue falar que essa vacina, ela vai
tratar o HPV que essa paciente já contraiu. Mas a gente pode melhorar a resposta imune contra o HPV e a gente pode evitar, por exemplo, uma recorrência do HPV quando a imunidade dela cai, o HPV está ali, né, assim, esperando de forma oportunista para reativar. Então, a gente tem muito benefício em relação à vacina. A gente tem hoje, né, já indicada a vacina até 45 anos, mas a gente sabe que situações, né, a gente pode até ampliar isso para pacientes mais velhas, porque hoje é uma realidade, a gente pode ampliar essa vacinação. Então, eu acho que é um recado importantíssimo que pode reduzir e não deixar chegar esses casos tão graves em pacientes jovens perdendo útero, perdendo, né, a função ovariana aí, que impacta para a gente pensar numa reposição hormonal. Que legal, tá vendo a doutora aí, a doutora Camila? Explicou bem. Cafezinho gostoso feito pelo nosso querido Rodolfo aqui, ó. Quem? A Laura lavou a xicrinha e o Rodolfo fez o café. Maravilhoso, tá? Tá uma delícia. Laurinha, você é uma fofa também. Gente, vamos aqui uma outra notícia aqui, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui. Por que os términos de amizade são tão dolorosos? Gente, tem amigos que realmente não se falam mais, né? Tinha uma amizade tão bonita, era tão próximo, saíam juntos, gastavam tempo, se presenteavam, comemoravam seus aniversários juntos. Mas às vezes, por algum motivo, quando eles terminam, é uma coisa dolorosa também. Tem gente que vive até um luto disso, né? Por que, minha querida doutora Bárbara? Tem amigos que são mais chegados que irmãos, né? E os amigos são a família que nós escolhemos para compartilhar. Eu não comia, nunca não gostava. E meu irmão guardava dele fazer fusquinha. Acaba gerando luto, né? E a amizade, ela não tem um luto anunciado. Por exemplo, um relacionamento amoroso. Não quero mais estar com você, né? As duas partes ali com um acordo terminam. Na amizade, às vezes, vai acontecendo de uma forma muito gradual. Então, o tempo vai se espaçando até chegar o momento que um já não faz mais parte da vida do outro e fica aquele vazio. Fica vazio. Você falou uma coisa muito bonita, né? O amigo, às vezes, ele vale... Biblicamente, quem encontrou um amigo encontrou o seu tesouro. Sim. Né? E a gente não dá para falar assim, eu tenho vários amigos, eu posso ter um amigo. É muito difícil, porque é onde o amigo é algo muito precioso para você. Às vezes vai ser aquela pessoa que durante anos foi dando feedback que você pode confiar muitas coisas suas. Até as suas fraquezas, até os seus medos, as suas intimidades, às vezes. Às vezes porque é uma pessoa muito confiável. Quando você falou, às vezes até mais do que um irmão de sangue, uma irmã de sangue. A gente se ama como irmãos, mas a gente pode não ter uma amizade de você conviver junto. E outras pessoas, às vezes, elas têm isso com a gente. Por isso que dá para entender que realmente quando existe uma quebra, né, Bárbara? É uma coisa muito, muito dolorosa. Tem gente que chega a ficar doente até. Sim, porque acaba sentindo a falta, né? Porque quando você encontra um amigo de verdade, além de compartilhar os bons momentos, você compartilha também as suas vulnerabilidades. Então você tira toda ali a sua capa e é difícil. Quando você perde isso, você perde um porto seguro. Então, por isso que acaba sendo um processo tão doloroso. E qual seria, assim, nós acho que demos algumas deixas aqui sobre a questão da amizade. Mas e de namoro? Qual é a diferença dessa quebra entre amigos e essa quebra de namoro? O que o namoro tem? Você colocou um pouquinho. O que o namoro tem que, de repente, pode ser mais ameno do que uma amizade? O que a amizade tem mais do que um namoro ou vice-versa? Por que é diferente no quê? A amizade, ela está mais voltada para uma irmandade, né? Então, você pega a pessoa ali por parte da sua família. Não que no relacionamento afetivo isso não aconteça, mas no relacionamento, normalmente, quando as pessoas terminam, é porque chegou num desgaste muito grande. Então, não faz bem, a relação está tóxica e é anunciado, né? Eu não quero mais fazer parte da sua vida. E na amizade, nenhum amigo chega para falar, terminei com você, né? Eu acho que ninguém nunca passou por isso. É verdade. Então, a partir de hoje, a gente termina, nós separamos aqui, viu? Não é uma coisa muito mais profunda, é uma coisa que ela é meia... E não é do da alma, né? Uma coisa estranha. E quando você se relaciona, né, um relacionamento amoroso, você está com a pessoa no dia a dia. Com um amigo não, mas às vezes você nem sabe o que aconteceu. Você fez alguma coisa que foi desconfortável e a pessoa ficou chateada, foi distanciando. E quando pensa que não, aqueles 10 dias sem se ver se tornaram um mês, que se tornaram um ano, e cada um criou um caminho. Para mim, eu acho que a amizade ela chega a ter uma profundidade maior do que um namoro. Porque o namoro é um processo de conhecimento.
Se der certo, ótimo. Se não der certo, valeu aquilo que você falou. Foi uma experiência. É um momento de verificar se a gente tem a ver um com o outro. Eu estou gostando de você, estou achando você legal. Isso é namoro. Mas ainda não é uma relação muito profunda. Isso na minha opinião. Exato. Tá? Já na amizade, não. A amizade você já vai... Ela vai mais profundamente, ela, sabe? É uma coisa que no dia a dia não é uma coisa de um namoro para ver se dá certo. Não. Está dando certo nosso papo, nossos pensamentos. Eu estar bem com você, você comigo. Pô, a gente sai junto, dá risada pra caramba. Pô, a gente chora junto. Você tá feliz comigo na minha alegria, quando eu tô vencendo. Você tá, pô, que legal, cara. Você percebe que não tem inveja, não tem nada disso aí. Você chora comigo quando eu tô em luto. Isso é uma amizade muito legal, né? Eu acho que ela é realmente muito mais... Os galhos estão mais entrelaçados aí, né? Exato, você vai se juntando ali naquela amizade. Tem uma amiga que é de barriga, a gente fala, desde que a mãe dela estava grávida. E a minha mãe também, porque nós éramos vizinhas, né? As nossas avós eram amigas. E hoje ela não mora na mesma cidade que eu. Mas ela faz questão de vir todo o meu aniversário, eu vou no dela. Se eu passo por uma cirurgia, ela está lá no hospital. Hoje ela mora em São José. Posso dar um beijo para ela, padre? Pode. Beijo na Rayana. Olha aí, que linda, então, hein? ela é uma amiga da vida. Então, eu conheço ela muito antes de conhecer o meu marido. Todos os momentos bons e difíceis. E hoje, quando eu olho a minha vida, eu não vejo minha vida sem ela. Então, acho que a amizade, ela vai muito nisso, né? Os amigos você conta nos dedos de uma mão, né? E é quem passa todo aquele momento bom, ruim do seu lado. Sim, e apesar da distância, vocês não continuam com a chama acesa, né? Exato. Isso aí, que legal. Tá vendo, gente? Bonito, né? Muito bem, minha gente. Olha aqui, ó. Vamos a mais uma informação. Dá uma olhada nesses cabelões aqui, ó. Olha aí, ó. Transição capilar. Transição. Um processo de construção da autoestima. Ô, doutor João, conta um pouquinho sobre essa questão de transição. Agora é a transição. O que é essa transição capilar? Excelente pergunta, padre. Inclusive, isso acaba sendo um tema muito interessante, muito legal, do nosso tempo mais contemporâneo, porque o grande padrão de beleza, vamos colocar das últimas 2 décadas, era o cabelo liso. Tanto que mulheres com cabelo liso acabavam recorrendo a procedimentos estéticos para ficar mais liso. Verdade, cara. Mulher com cabelo encaracolado ficava liso, as crespas ficavam liso, todo mundo ficava com cabelo liso. Verdade isso aí. E agora começou o movimento, nos últimos 3, 4 anos principalmente, de nós descentralizarmos esse tipo de estilo. E as pessoas se aceitarem mais como são geneticamente. E fazer isso uma arte no seu cabelo. Exatamente. Tanto que hoje estourou marcas e linhas de cosmético para cabelos cacheados. Cara, e tá muito legal, viu, meu? Eu acho muito bonito as mulheres têm cabelo cacheadinho. Cada cabelaço assim, ó. Volumoso. Então até aqueles blackão, tem umas mulheres com uns black bonito, cara. Eu acho bonito. Eu também acho muito bonito. Pô, Meu cabelo, hora. ele é cachê. Meu cabelo é parecido com o do senhor. Começa liso, daqui a pouco Vai ficar ondula. ondulando, né? A minha irmã é muito cacheada, meu irmão é muito cacheado. Então, Deitu, o que é a transição? A transição é justamente quando a mulher, ou o homem, mas é mais a mulher que faz mais procedimento cosmético, ela decide, não vou mais fazer procedimento químico no meu cabelo. E aí é um momento um pouco desagradável por uma janela de tempo. Por quê? O cabelo, ele cresce apenas 2 centímetros ao mês. Tá. Muito pouco. Tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher. Da mulher cresce pouco, cresce 2, o homem pode crescer 1, 1,5. A mulher cresce um pouquinho mais do que o homem. Então, qual que é o ponto? Imagina uma mulher que fez muita química no cabelo, como da imagem à esquerda, né? Tá. É um cabelo que, até você eliminar toda a parte com química, dependendo do comprimento do cabelo, leva anos. 2, 3 anos, até o cabelo ter 30, 40, 50 centímetros. Então, Se ela cortasse também, raspasse... O problema é perguntar para a mulher qual delas querem raspar a cabeça e enfrentar o cabelo nascido do zero absoluto. Mas se nascesse do zero, ela já viria mais rápido da maneira natural. Viria mais rápido da forma natural. Tá. Então, qual que é 2 formas de fazer uma transição, digamos, mais equilibrada, talvez que não impacte tanto. Mensalmente ou a cada 2 meses, vai eliminando as pontas do cabelo. Uma forma de você ver a proporção dos cabelos naturais cada vez maior em relação ao cabelo quimicamente Mas tem que tratado. ter paciência.
mas tem que ter paciência. E aí entra o ponto, porque muitas perdem a paciência, porque não conseguem arrumar o cabelo de maneira alguma. Então elas recorrem a fazer química novamente. Até porque encontrou alguém, tá querendo, tá paquerando, tá envaidecida. É aquele cabelo que não tem formato definido, uma hora tá liso, outra hora não tá, tá com frizz, tá sem frizz, não tem uniformidade. Então, o ponto é disciplina, consistência, terapia, oração, fé e vai dar. Boa. Porque precisa de tempo e precisa ter consistência. Mas legal é que o pessoal tá aceitando melhor agora essa questão mais natural do cabelo, né? É isso aí, gente. Vamos a mais uma informação aqui, ó. Dá uma olhada. Nayara Azevedo conta ter sido diagnosticada com menopausa aos 28 anos, gente. Sertaneja conta que sintomas como ganho de peso, insônia e calor absurdo acenderam um alerta. Poxa, mas uma mulher tão nova, aí eu acredito, hoje isso já não me surpreende mais. A gente está vendo cada caso. Doutora Camila, uma mulher, ela já é uma mulher, né? Ela não é jovem ainda, mas é uma mulher, mas bem nova para ser diagnosticada como menopausa. É possível mesmo, é comum ou isso depende muito para chegar isso? Mulheres que são muito novinhas e já têm menopausa, é devido a alguma coisa, vem de família ou ela não está se tratando? O que poderia ser? Eu acho que é um ótimo tema, porque acende na gente a vontade de realmente educar as pessoas para buscar tratamento, avaliação, quando percebe que alguma coisa diferente está acontecendo. É importante resgatar alguns conceitos. Quando a gente fala de menopausa, a gente está falando de pacientes menopausa precoce entre 40 e 45 anos e menopausa acima de 45 anos, e a gente está falando de uma paciente que não menstrua há 1 ano. Aí ela tem o diagnóstico formal de menopausa. Antes disso, a gente está falando de uma transição menopausal, quando os sintomas estão acontecendo, mas a gente ainda não findou a menstruação. Quando a gente está falando abaixo de 40 anos, que acomete cerca de 1% das mulheres, a gente está falando de um quadro que chama insuficiência ovariana precoce. Porque leva a gente a um quadro de fato mais grave por diversas razões. A gente está falando de uma paciente que pode estar ali em xeque em relação à parte reprodutiva. Afinal, quando ela começar a pensar em ter filhos, ela se deparou com um quadro que o ovário dela já não está mais produzindo, certo, realmente os hormônios que a gente precisava ter. Então a gente está falando de um quadro realmente mais grave, a gente tem um impacto imenso em diversos setores da vida da mulher. A gente está falando da parte sexual em relação ao seu parceiro, a gente está falando em relação à massa óssea, a gente está falando de sintomas, por exemplo, ansiedade, depressão, labilidade de humor, a gente está falando de secura vaginal. Então, a gente tem um impacto imenso numa paciente que não esperava que acontecesse isso naquele momento. Então, essas pacientes precisam sim ser diagnosticadas e a gente teve uma mudança até de avaliação e conceito, porque a gente não precisa ficar esperando a paciente ficar 1 ano sem menstruar para virar para ela e falar, você tem esse quadro precoce que a gente precisa olhar. A gente sabe que um dos sinais importantes seria uma irregularidade menstrual, um ciclo vai ficando mais curto, ele vai adiantando um pouco e pode ter alguns sintomas associados. E a gente tem um desafio, às vezes, porque se aquela paciente, às vezes, usa, por exemplo, um contraceptivo oral, usa hormônio, ela não vai perceber que o ciclo dela está mudando. Então, eu falo, os contraceptivos, eles não vão levar a um quadro de infertilidade, mas eles vão colocar para debaixo do tapete alguma coisa que está acontecendo, porque eu estou tendo um ciclo completamente artificial. E a oportunidade de eu enxergar aquele ciclo, ela se perde. Então, a gente perde a oportunidade de identificar sinais precoces. E o diagnóstico que a gente pode ter seria um exame chamado FSH, que vai ficando mais alto. A gente prefere realmente ter 2 medidas desse hormônio, desse FSH, o hormônio folículo estimulante, que a gente tem acima de 25. E aí a gente vai nas causas que eu estava falando, Então, a gente sabe que uma boa parte das causas, uma estatística fala de 70% a 90%, a gente não sabe por que isso acontece. Não tem causa. Em alguns lugares, a gente fala que de 10% a 30% a gente tem uma causa genética e resgata um pouco essa história familiar. Então, se na família quando que a mãe entrou na menopausa, se na família a gente tem um caso de retardo mental, um déficit de desenvolvimento, porque a gente sabe que os meninos, em algumas situações de doença genética, que é a síndrome do X frágil, ela comete de forma mais importante os homens da família, os meninos da família, com um quadro, por exemplo, de alteração, de desenvolvimento cognitivo, enfim. Então, a gente tem esse histórico, geralmente, um retardo mental. E a história familiar em relação à questão, por exemplo, da menopausa precoce na família. E a gente tem outras causas genéticas também, que seria, por exemplo, uma síndrome chamada síndrome de Turner. Também a gente tem, realmente são mulheres que têm essa alteração cromossômica e que podem sim ter um quadro de insuficiência ovariana precoce. E outras causas que a gente pode
ter nesse contexto seriam causas cirúrgicas, né? A paciente foi lá e tirou o ovário, então ela entrou, né, assim, ela perdeu a produção hormonal dela ali, que seria já de fato um quadro de Mas a senhora entrou numa conversa aí que me chamou a atenção, é sobre uma questão de curiosidade. Talvez fazendo uma pesquisa dentro dos planos femininos de 4, 5 décadas atrás, que as mulheres talvez usavam menos anticoncepcionais. Até porque as mulheres casavam muito mais cedo e elas tinham mais filhos, etc. e tal. Talvez hoje, por essa mudança na sociedade, a mulher hoje, ela mais velha casa, e se é que casa, ela começa a tomar anticoncepcional muito nova e de repente você entrou um pouquinho nesse assunto. Talvez aquela coisa jogada por baixo do tapete pode ser que seja uma das coisas que em algumas está fazendo um efeito de antecipar a menopausa. Eu acho que ela não consegue ter esse poder, mas ela pode mascarar uma coisa que está acontecendo. E a gente não enxerga. Entendi. Né? E a gente tem outras causas ainda, que seriam causas autoimunes, por exemplo. Né? Então, aquela paciente, por exemplo, que tem outras doenças autoimunes, a gente tem uma doença autoimune tiroidiana, a gente tem uma doença... Certo. A gente pode ficar atento que, assim, isso não faz o diagnóstico de que aquela causa, né, de perda da função ovariana está relacionada a essa doença autoimune. A gente tem que pesquisar anticorpos específicos, né? Antiadrenal, enfim, que seria um assunto mais específico, mas que a gente pode levantar o alerta de que talvez seja um caso de, né, e a gente, por que a gente fica tão preocupado? A gente está falando só da parte reprodutiva? Não, eu estou falando da massa óssea. Sim. Porque quando a gente tem o estrogênio, a gente estimula a nossa massa óssea. E é importante para o paciente não ter menopausa, que é um tema que a gente viu circulando aí hoje, né? Tudo que a gente pensa em relação à massa óssea, né, assim, de colágeno, de todas as coisas, porque cálcio, colágeno, essas coisas que atuam na secção da massa óssea. Então, a gente está falando em relação à perda de massa óssea e levar uma paciente a um quadro de osteoporose, a um quadro... Então, essa paciente precisa ser tratada de forma específica. Ela precisa receber reposição hormonal de forma específica, porque isso pode mudar o risco cardiovascular dessa paciente. A gente está falando de risco em relação à perda de massa óssea. Eu estou falando em relação à questão da lubrificação dessa paciente. Então, assim... E volta em torno daquela questão dos relacionamentos, de como ela está se enxergando, de como ela está lidando, isso causa um impacto. Então, me parece muito que deve ser uma coisa de fazer uma prevenção mais antecipada, procurar um médico sempre, etc., para poder ter esses diagnósticos que a doutora falou muito bem. Muito bem, vamos mais uma, tem mais uma notícia aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando o pai tem direito à guarda do filho? Quando? Essa é uma pergunta que eu tenho curiosidade. Quando ele tem direito à guarda do filho? Doutor, a gente vê que a mulherada aí sempre tem direito, mas parece que mais é mãe, aquela coisa. Mas e quando o pai tem direito? Conta aí. Bom, a gente tem algumas situações que o pai tem direito à guarda do filho. Primeiro, em casos de violência psicológica, não física, em que a mãe violenta psicologicamente o filho, xingando, ofendendo, reduzindo ele, né? E isso vai causando traumas que levam à perda da guarda, e aí vai para o pai. A gente tem casos de agressão física, em que a mãe agride o filho e aí a guarda vai para o pai. E a gente tem as hipóteses de alienação parental, em que isso pode acarretar também a inversão da guarda para o pai. Quando os pais se separam e a mãe... por exemplo, muda de domicílio e não avisa o pai, ele não consegue ver o filho, dificulta o contato do pai com o filho, fala mal do pai e dos parentes do pai para o filho, joga o filho contra o pai para que ele não tenha contato, dificulta o contato por telefone, internet, rede social, etc. E omite, por fim, informações sobre a saúde do filho para o pai. Todas essas hipóteses... são hipóteses de alienação parental que podem inverter a guarda e ir para o pai. A questão talvez seria fazer esse diagnóstico e comprová-lo sempre, e aí talvez será a tarefa mais difícil, né? No direito, sempre tudo depende de prova. Inclusive, eu tenho um caso agora em que os pais se separaram depois de 11 anos, inclusive a mãe é uma famosa, e ela não deixa o pai ver o filho desde agosto do ano passado, vai fazer 2 anos. Ele viu pela internet só 3 vezes. É muito sofrimento, né? E vem aumentando os casos dos pais que, pelos diagnósticos, que estão tendo mais direito pela guarda de filho do que gerações passadas. Porque hoje mudou, pegando esse exemplo que eu dei até para a doutora aqui, está mudando muito a sociedade. Os pais hoje estão entrando mais como vítimas disso também?
Sim, na verdade, desde a Constituição de 88, em que ela diz que homem e mulheres são iguais em direitos e obrigações, os pais têm tanto o direito de ficar com o filho como as mães. Existe, obviamente, um resquício, né, do tempo em que se dava mais direito para a mãe, mas hoje é muito mais fácil de... Está meio que se nivelando bem agora, né? Ainda não. Sempre a mulher está... porque tem que levar... Ainda não, mas melhorou bastante um crescimento para os o homens. entendimento para dar a guarda para o pai. Perfeito. Existe menos resistência, vamos dizer assim, do judiciário em dar a guarda para o pai quando há necessidade. Interessante. Gente, que pena, né? Olha, tá vendo? Nosso programa, por isso que ele é curtinho, dá para falar muito mais, né, doutora? Mas, assim, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Doutor João, você vai vir sempre aqui, porque o seu assunto é interessante para todos nós. E a nossa querida Bárbarazinha, doutora Bárbara, que gosto demais, obrigado. Eu que agradeço. Você sempre coloca muito bem para nós aqui. Amei. Tá bom, querido? Doutor, volta aqui de novo, hein? Você é muito bom. É um prazer. Tá? Gostei demais de você. Também. Doutora Camila, você já conquistou o coração da gente aqui. Obrigado, viu? Deus abençoe. Mandou muito bem. As aulas aqui pra gente. Gente, ó, próxima, hoje, logo mais à noite, o padre com a noite carismática, em plena quaresma, hein? Te espero lá na Nossa Senhora da Lapa. Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Tamo juntos aí. Ó.